Olá! Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores desafios do nosso tempo, o lixo eletrônico. Mas calma, não vamos falar só de problema. A gente vai descobrir que, escondida nesse lixo, existe uma oportunidade gigantesca, uma verdadeira mina de ouro urbana. Pode parecer que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas olha, aquele celular antigo, esquecido no fundo da gaveta, ele tem tudo a ver com o futuro do planeta. E esse é justamente o debate central do maior evento de clima do mundo, que está prestes a acontecer aqui no Brasil. E essa conversa já começou e começou com tudo justamente em Belém, a cidade que vai receber a COP30. Vamos ver como uma ação local já está se conectando com esse debate que é global. A campanha Rumo à COP30 é um exemplo perfeito, super prático. Foi uma parceria entre a Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos, o governo do estado e a prefeitura. E o que eles fizeram? Organizaram um mutirão de reciclagem gigante em formato de drive-thru. A ideia é genial de tão simples, facilitar ao máximo para que todo mundo possa entregar aqueles aparelhos parados em casa e, ao mesmo tempo, aprender sobre a importância de descartar certo. É a cidade se preparando para o evento não só na infraestrutura, mas envolvendo todo mundo. Mas essa iniciativa de Belém, por mais importante que seja, é uma resposta a um problema de uma escala, assim, monumental. Vamos agora tentar entender o tamanho real do desafio que a gente tem pela frente. Esse número aqui é de cair o queixo. Em 2019, o mundo inteiro gerou 53,6 milhões de toneladas de lixo eletrônico. Para se ter uma ideia, isso é o peso de quase 5.000 torres Eiffel. E o pior é que esse volume só cresce, né, impulsionado pelo nosso consumo e por produtos que ficam obsoletos cada vez mais rápido. E o Brasil, infelizmente, tem um destaque bem grande nesse cenário. Somos o maior gerador da América Latina e o quinto no ranking mundial. Isso coloca uma responsabilidade enorme nas nossas costas. E o que acontece com essa montanha de lixo? Então, é aí que o dado fica mais alarmante. Apenas 3%, só 3% de todo o lixo eletrônico no Brasil é reciclado do jeito certo. Isso quer dizer que os outros 97% vão parar em aterros comuns, lixões ou, o que é ainda pior, em lugares totalmente inadequados. E o problema é seríssimo, porque esses aparelhos não são lixo comum, de jeito nenhum. Eles têm substâncias muito tóxicas como mercúrio, chumbo, cádmio. Quando isso é jogado fora de qualquer jeito, esses elementos vazam, contaminam o solo, a água e viram uma ameaça direta para a nossa saúde, podendo causar de problemas neurológicos até câncer. E, além de tudo, é um desperdício gigantesco de materiais que poderiam e deveriam ser reaproveitados. Para encarar um desafio desse tamanho, não adianta só uma ação aqui, outra ali. A gente precisa de grandes estratégias, de um jeito completamente novo de pensar em produção e consumo. E aqui que entra um conceito fundamental, a economia circular. É uma virada de chave total. Em vez daquele modelo de sempre, o extrair, produzir, usar e jogar fora, a economia circular pensa em um ciclo. Um ciclo onde os produtos já nascem pensados para serem reutilizados, consertados e, no fim da vida, terem seus materiais totalmente reciclados e de volta na linha de produção. Ao mesmo tempo, tem outro conceito que virou uma espécie de bússola para as empresas, o ESG. As companhias passaram a ser avaliadas por suas práticas ambientais, sociais e de governança. E uma boa gestão de resíduos, uma cadeia de produção mais limpa, tudo isso conta muito ponto no E de ambiental, o que acaba atraindo investimentos e consumidores mais conscientes. E como é que essas duas ideias se encaixam? É simples. O ESG cria um incentivo para as empresas agirem melhor e a economia circular dá o caminho, o modelo prático para essa mudança acontecer. Mas o ponto principal é que isso não é só uma modinha. Tudo isso está ligado a um compromisso global, a Agenda 2030 da ONU, e são as ferramentas que a gente tem para alcançar o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 12, que fala exatamente sobre garantir padrões de produção e consumo sustentáveis. Ok, já entendemos o tamanho do problema e as estratégias para lidar com ele. Agora vamos para a parte mais fascinante de todas, a solução. Vamos virar a chave e olhar para o lixo não como um fim, mas como um começo. Essa pergunta muda tudo. E se, em vez de uma montanha de entulho, a gente estivesse olhando para uma reserva gigantesca de recursos valiosos, bem aqui, concentrada nas nossas cidades? É exatamente essa a ideia da mineração urbana. Pensa só,
A mineração tradicional, a primária, vai lá na natureza, cava buracos enormes para extrair minérios, causando um impacto ambiental gigante. Já a mineração urbana, ela garimpa os materiais preciosos que já estão circulando por aí dentro dos produtos que a gente joga fora. É uma fonte riquíssima de matéria-prima. E aqui está um exemplo que deixa isso muito claro. Uma única plaquinha de circuito de celular tem mais de 40 elementos químicos. E não é qualquer coisa não, hein? Tem ouro, prata, cobre, paládio, metais super valiosos e essenciais para a indústria de hoje. E o valor total desse tesouro que a gente descarta é astronômico. Só em 2019, o valor estimado das matérias-primas jogadas fora no lixo eletrônico global chegou a 57 bilhões de dólares, uma fortuna maior que a economia de muitos países, que foi na maior parte simplesmente jogada no lixo. Certo, mas como é que a gente faz essa mineração urbana acontecer na prática? A resposta tem nome: logística reversa. Ela é o motor que faz a economia circular girar. É todo o processo que garante que o produto, depois de usado, faça o caminho de volta do consumidor até a indústria para que seus materiais sejam reaproveitados. Esse fluxograma, que pode parecer complicado à primeira vista, mostra como o sistema funciona na vida real. Usando o caso da parceria entre a Multilaser e a GMC-Log, a gente vê o caminho completo. Começa na coleta, passa pelo transporte, pela triagem, até chegar na desmontagem. No fim, os materiais vão para recicladores certificados e o ciclo se fecha. É um sistema organizado, rastreável e absolutamente essencial. Fica bem claro, então, que um sistema complexo como esse não depende de uma pessoa só ou de uma empresa só. Para funcionar de verdade, ele precisa que todo mundo participe. E um dos maiores gargalos, veja só, está dentro das nossas casas. Uma pesquisa da Green Electron mostrou que 85% das pessoas no Brasil guardam algum tipo de lixo eletrônico, muitas vezes por não saber o que fazer com ele. Esse é o estoque que está parado, hibernando e que precisa entrar urgentemente no ciclo da logística reversa. A pesquisadora Vanusa Santos, da UFPA, resumiu a questão perfeitamente. A solução passa pela tal da responsabilidade compartilhada. Não dá para jogar a culpa só no governo, ou só na indústria, ou só no consumidor. É um esforço que tem que ser conjunto. E a nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos já deixa esses papéis bem claros. Funciona assim, ó. Os fabricantes, eles têm que bancar e organizar a estrutura. Os comerciantes, eles oferecem os pontos de coleta e informam as pessoas. O poder público fiscaliza e cria incentivos. E o nosso papel, o de todo mundo, é levar o aparelho até o local correto de descarte, cada um fazendo a sua parte. E com isso, a gente chega na reflexão final. Aquele aparelho esquecido na gaveta não é só lixo. Ele é matéria-prima para o futuro. É fonte de novos empregos. É a nossa chance de evitar tirar mais recursos da natureza. A escolha de transformar esse potencial enorme em realidade, essa é uma responsabilidade de todos nós.